Oi, meu nome é Luana Salles e hoje eu vou apresentar o trabalho Garantia do Direito à Alimentação em Época de Pandemia no Brasil, desenvolvido junto à professora e doutora Maria Gorete Del Bosco, da Universidade Federal da Paraíba. O presente trabalho tem por objetivo analisar a situação de insegurança alimentar nas comunidades periféricas provocadas pela pandemia da gripe espanhola e da Covid-19. Primeiramente, é importante trazer os contextos que deram ambiente às mencionadas pandemias. Ao longo da revisão bibliográfica, fomos encontrando mais similaridades entre os momentos do que simplesmente a situação pandêmica. Nos dois cenários, vemos que há uma descrença por parte das autoridades e dos governantes quanto à proporção das doenças. Enquanto, na gripe espanhola, o diretor-geral de saúde acreditava no caráter benigno da doença, o que gerou impactos no que tange medidas profiláticas e medidas enérgicas no enfrentamento da doença, no contexto da Covid-19, o presidente da República Brasileira, em rede nacional, deu uma declaração comparando a doença a o que ele chama de uma gripezinha. Também percebe-se que as comunidades de saúde foram atingidas de surpresa pelas doenças, uma vez que não eram familiarizadas com estas, o que causou uma intensa corrida para entender a doença ao mesmo tempo em que a combatia. O alto número de óbitos também é uma realidade latente, situação essa que provoca um impacto considerável diante da população que se vê amedrontada e vulnerável. Assim, como ocorreu na gripe espanhola, houveram momentos durante a pandemia da Covid-19 que os mortos tiveram de ser enterrados em valas comuns. Outra questão importante, principalmente para o presente trabalho, é a questão da insegurança trabalhista. Enquanto na pandemia da gripe espanhola, os trabalhadores se viam obrigados a trabalhar doentes com medo da demissão em caso de falta. Ou ainda, os empregadores também tinham a possibilidade de demitir os seus trabalhadores enfermos, caso julgassem apropriado. Toda essa situação gerava uma insegurança enorme para os funcionários, uma vez que, de qualquer maneira, caso contraíssem a doença, sofriam o risco da demissão. Na situação atual, houve, em um dado momento, a tentativa de flexibilização dos direitos trabalhistas, protegendo os empregadores, tais como flexibilização de contratos, entre outros aspectos que colocam o empregado numa situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, há o questionamento de como o direito à alimentação é afetado nos contextos de pandemia. A crise econômica provocada pela pandemia, assim como o aumento do desemprego, coloca a população, e principalmente as populações periféricas, constituídas em maior parte por trabalhadores e trabalhadores informais, em situação de vulnerabilidade financeira. A má alimentação, como consequência da dificuldade do acesso a alimentos e, por vezes, maior valores dos alimentos in natura, recomendados por especialistas para garantir a quantidade adequada de nutrientes e vitaminas, pode colocar esses indivíduos em situação de vulnerabilidade. O desabastecimento de água também é uma questão importante, uma vez que agrava a situação na medida que as medidas profiláticas recomendadas, como lavar os alimentos em água corrente com sabão, lavar as mãos, entre outras questões relacionadas à prevenção e a não contaminação por parte da alimentação e dos alimentos que entram em casa, são inviabilizados diante da situação de desabastecimento. A aglomeração característica das comunidades periféricas também agrava a situação de risco e favorece a proliferação da doença. Assim, os mais afetados são as comunidades que precisam de seus trabalhos e encontram mais dificuldades em adotar medidas de profilaxia da doença. Nesse sentido, vemos que os trabalhadores, os empregados, se veem obrigados a trabalhar com medo do desemprego, e isso aumenta as chances de contaminação nos ambientes externos, e quando voltam para casa, estão numa situação de aglomeração que favorece essa contaminação. Diante disso, percebe-se que o contexto da pandemia do Covid-19 atinge principalmente as comunidades periféricas. E, em pesquisas relacionadas a isso, vemos que 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, o que inviabiliza a adoção de medidas eficazes de sanitização de seus alimentos e insumos.
Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, em parceria com o Data Favela, com mais de 200 favelas, mostra que 76% dos entrevistados dizem ter faltado dinheiro para comprar comida. Outra pesquisa realizada na comunidade de Heliópolis mostra que 67% dos entrevistados diminuíram a quantidade de alimentos na pandemia. A pesquisa do Data Favela também mostrou que 68% dos entrevistados pediram auxílio emergencial, mas 41% destes não receberam. Já em Heliópolis, esses números são ainda maiores. Enquanto 83% recorreu ao auxílio, apenas 32% o recebeu. A possibilidade desse grupo entrar em estado de miséria também foi um ponto importante trazido por essas pesquisas. A pesquisa do Data Favela mostra que 80% das famílias estão sobrevivendo com a metade da renda que possuíam antes da pandemia. Já em Heliópolis, foi observado que 43% das famílias entrevistadas que antes da pandemia recebiam até 1,5 salários mínimos, hoje já não possuem mais renda. Isso coloca a população periférica numa situação de extrema vulnerabilidade, não apenas no que tange a pandemia, mas dos impactos da pandemia para todos os seus direitos sociais e civis. Dentro disso, é importante e percebemos que o direito à alimentação é um dos primeiros direitos a serem violados, uma vez que não há medidas que os atinjam de maneira eficiente. A insegurança alimentar provocada pela situação do coronavírus, e a situação esta agravada pelo desemprego, crise econômica e outras questões, como a falta do acesso ao auxílio emergencial, provocando a falta do dinheiro para alimentação e ainda, como resultado, a diminuição da quantidade de comida ingerida diariamente, mostra que a comunidade periférica é, sim, uma das mais atingidas nesse momento de crise. Para além de todas as mazelas que já acompanham de maneira histórica, as pandemias vêm reacentuar as desigualdades e vêm colocá-las numa situação ainda maior de vulnerabilidade. Dessa forma, mesmo com 100 anos que separam a gripe espanhola da Covid-19, vemos que as semelhanças entre as duas pandemias no que tange o direito à alimentação das comunidades periféricas são consideráveis. Esses grupos seguem dependendo do auxílio civil e das organizações para conseguir sobreviver nesses contextos. Diante disso, eu e a doutora Maria Goré Dal Bosco gostaríamos de agradecer a oportunidade nos dada para apresentar nosso trabalho aqui na Conferência Euro-Americana de Desenvolvimento dos Direitos Humanos, uma vez que julgamos esse tema muito importante não só para o Brasil, mas para todas as comunidades, uma vez que o tópico da fome e os impactos da Covid estão assolando todos os países. E por isso, achamos que, para além de ser um tópico importantíssimo e caro para o Brasil, deve ser um tópico de discussão ao redor do mundo. Muito obrigada.